Então vamos lá. A aula de hoje é sobre responsabilidade social. É um tema muito importante, tá? Mas que pouco praticado. Eu posso falar dessa forma, pois toda empresa precisa entender e praticar a responsabilidade social. Também o próprio funcionário, o próprio colaborador também precisa entender o que é responsabilidade social e também praticar, ok? Então, responsabilidade social seria a empresa ela respeitar a sociedade. Então, só voltando ao resumo de responsabilidade social, é respeitar em si a própria empresa como também o próximo. Responsabilidade social, você está respeitando a natureza, o meio ambiente, as pessoas, todos que estão envolvidos. Responsabilidade social também está na parte de empregabilidade, a empresa fornecer emprego para as pessoas. Também o governo está inserido nessa responsabilidade social, porque a gente sabe, a parte da liderança, né, do nosso país também tem que estar envolvido em responsabilidade social. Agora, analisando aqui o conceito. O mundo empresarial vem se empenhando nos últimos anos em uma ampla e profunda revisão do seu papel e de sua responsabilidade com a sociedade, social de sociedade. Hoje revestida de um novo significado. Já foi o tempo em que, para uma organização empresarial ser considerada socialmente responsável, ela precisava, por exemplo, de quê? De fornecer emprego. Como fala aqui, para ela ser totalmente responsável com a sociedade, ela só precisava gerar emprego. A própria empresa, né, no caso, ou as empresas, elas já colocavam isso em mente. Se eu forneço emprego, eu estou sendo responsável com a sociedade. Só que não é só isso. A sociedade não precisa só de emprego, não é isso? Claro, o emprego é importante. Vamos colocar assim, o emprego está em primeiro lugar. Mas eu preciso de outros fatores também. Bastava só gerar empregos. Olha só, o conceito para ela ser totalmente responsável. Só gerar empregos e ela já era responsável com a sociedade. Já tinha essa responsabilidade. Pagar impostos e produzir algum bem ou serviço para gerar lucro, tanto para ela também imposto para o governo. Isso era responsabilidade social antigamente, ou era pensada dessa forma para o mercado, né? Isso continuando para a empregabilidade. Isso, na verdade, é seu propósito econômico, gerar uma renda, ter um capital. Atualmente, o papel reservado à empresa no conjunto da vida social está em plena expansão, com a adoção de práticas e compromissos perante a sociedade, como, por exemplo, que eu tinha falado, meio ambiente. Uma empresa que ela respeita o meio ambiente, ela é socialmente, ela tem respeito com a sociedade, porque ela está respeitando o meio ambiente, automaticamente eu estou respeitando as pessoas que vivem no meio ambiente, que são todos ou todo mundo. A empresa, quando ela pega o seu lixo, ela vai fazer um descarte, algo parecido, e ela pega e, por exemplo, aquele produto químico, ela vai e despeja ali no rio. Ela está sendo responsável perante a sociedade? Não. A gente precisa do meio ambiente. Por que não respeitar o meio ambiente? As empresas precisam do meio ambiente. Por que não respeitar também o meio ambiente? Viu a lógica que eu tenho
que ter referente à sociedade, respeitar a sociedade, fazer com que a sociedade se sinta, por exemplo, vamos colocar assim, se sinta agradada perante as empresas e os trabalhos da empresa. Dessa forma, eu vou ter que trabalhar muito, porque tem muitas empresas hoje que não têm esse foco de respeito com as pessoas. Não estou falando que são todas as empresas, mas a gente vê que tem empresas realmente que não tem nada de responsabilidade social. Atualmente, o papel reservado à empresa no conjunto da vida social, novamente, está em plena expansão com a adoção de práticas e compromissos perante a sociedade, como eu tinha falado, além de gerar resultados para remunerar o capital nela investido por meio do atendimento das necessidades e também expectativas de seus clientes. A empresa deve ter compromissos com os seus colaboradores, com as pessoas que estão dentro da empresa e com a coletividade para se tornar socialmente responsável perante a todos. Não só, por exemplo, a sociedade, mas sim com o meu fornecedor, com o meu cliente, com o governo, com o concorrente, com todos. A empresa ela tem que respeitar todos de alguma forma. Então, não existe, tá, ok? Uma empresa, por exemplo, se ela não respeitar a sociedade, ela vai estar sempre crescendo. Não tem essa empresa. A gente vê isso na prática quando uma empresa ela fica contratando colaboradores e mandando embora, tendo aquela rotatividade, fazendo aquele turnover. É uma empresa que ela só tem a cair. Por quê? O custo de admissão e demissão de funcionário é muito grande para qualquer empresa. Isso daí é chamado de turnover, que quer dizer rotatividade de pessoal. Na região, a gente vê empresas fazendo esse tipo de prática, contratando, por exemplo, 300 pessoas de uma vez e passa aquele tempo sazonal, mandam essas pessoas embora também. E esse entra e sai gera um custo muito alto para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio. Deu para entender a lógica, né? Então, é bom a empresa contratar e mandar embora? Não. Aí tem alunos que me perguntam: mas aquele funcionário está querendo ser mandado embora, ele está fazendo pirraça. Mesmo assim, a empresa tem que agir com cautela, respeitar aquele funcionário, tá? Porque o funcionário, na verdade, é o nosso bem perante a empresa. Mesmo assim, tem que estudar, tem que ver se realmente ele quer sair, o porquê, fazer toda a análise, não é isso? Quando a gente fala responsabilidade social, é ter respeito com todos, independente se é fora ou dentro da empresa. Isso daí eu tenho que analisar essa alternativa para ver, entendeu, o que o funcionário quer, o que ele está pensando referente à responsabilidade social. Não esquecendo que, juntamente com a responsabilidade social, está o meio ambiente. Vamos lá, outro exemplo. Uma pessoa, olha só, não só a empresa, eu quero colocar agora também a responsabilidade para as pessoas. Uma pessoa que ela joga lixo na rua, ela respeita a sociedade? Ela pega aquele lixo da casa dela e ela começa a jogar na rua, na calçada. Ela não faz a separação, plástico, a parte orgânica. É uma empresa que, no caso, é uma pessoa que está sendo responsável com a sociedade? Não. Porque hoje acontecem muitos problemas com o meio ambiente.
o maior fator é o lixo. Aí a pergunta: quem é que está jogando lixo nas ruas? Vamos analisar. São as pessoas, não é isso? Pega aquele papelzinho lá do lanche que ela fez e joga na rua. Isso causa o quê? Causa enchentes. Por quê? Vai entupir os bueiros. Com isso, com a chuva entope e começa aquela enchente. Quem é o culpado aí? Aquele ser humano que está fazendo isso. Só que todo mundo é afetado, né, por esse comportamento. Eu não estou falando que é só uma pessoa, estou falando de bilhões de pessoas fazendo isso. Por isso que você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte, porque eu sei que tem pessoas que não estão nem aí com o meio ambiente, realmente joga esse papelzinho, tá? E nas minhas aulas, quando eu estou falando sobre meio ambiente, pode ter certeza, o aluno que está vendo, né, que vê essa aula, o que é que ele vai pensar na hora que ele for jogar um lixo na rua? Ele vai lembrar do que eu falei. Ele está aqui com o lixo, de repente ele vai jogar. Não posso. Isso daí é antiética. E para um profissional da administração fazer um negócio desse, automaticamente ele vai fazer isso dentro da empresa. Pois a qualificação pessoal, ela vem de fora da empresa. Tá certo? E as minhas práticas dentro da empresa também vêm de casa. Aí é o caráter de cada pessoa. Se ela é responsável, se ela respeita a sociedade, então quer dizer que ela se respeita. Vamos falar dessa forma. Ela se respeita. Vai jogar seu lixo do seu lanche nas ruas? Pensa primeiro o que pode acontecer. Só que muitas pessoas falam dessa forma: eu não estou jogando, mas eu vi alguém jogar. Você pode pegar aquilo ali, também não vai matar ninguém. Porque tem gente que fala assim: não foi eu que joguei, também eu não pego. Não é isso? Não, olha a complicação aí. Olha o pensar, a imaginação do ser humano. Ele só joga no lixo se foi ele que jogou. Isso aí é pensamento sem qualidade. Você tem que trabalhar com qualidade em qualquer atividade que você for fazer, em qualquer coisa, tanto na vida pessoal ou profissional. E principalmente na área da administração, que você tem que se formalizar mais ainda perante as empresas. Elas querem profissionais qualificados, capacitados, não só com certificados, mas também com pensamento que realmente vai respeitar a empresa, com qualificação pessoal que ela já está trazendo de fora da empresa, está trazendo de casa. Isso daí é cultura. A cultura, ela pode ser trabalhada com quebras de paradigma, o pensamento. Porque tem aquele pensamento: eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo assim. Tá certo isso? Não. Mas tem gente que pega aquilo ali e não aceita nada de ninguém. Por quê? Falta de conhecimento. Por isso que tem que ler, tem que estudar, tem que colocar tudo em prática. E sabendo que você é capaz de fazer tudo aquilo acontecer. Responsabilidade social. Então deu para entender o que é responsabilidade social e é viável colocar em prática toda a parte de responsabilidade social, tanto em casa, na empresa, em qualquer lugar. Até o pensamento tem que ser com responsabilidade. Quando você trabalha, você já está sendo responsável, não é isso? Pelas suas ações, pelas suas atitudes. Principalmente no trabalho, que é a parte profissional. É o nosso ganha-pão, é isso? É o nosso ganho, é a nossa sobrevivência. Por isso que você tem que ser um profissional muito mais qualificado. Como que eu vou buscar essa qualificação? Não é só fazendo cursos.
Qualificação você obtém lendo livros, palestras, lendo um artigo sobre determinado assunto, do que você quiser. Hoje a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, mas tem aquele negócio, né? Para isso acontecer, eu não devo ter preguiça, ok? Se você é preguiçoso, então já sabe que essa qualificação, esse conhecimento você não vai obter. E muitas pessoas têm a preguiça, porque a preguiça é uma barreira. Tem gente que fala assim, eu até queria, mas eu não tenho disciplina para isso. Olha as barreiras, né? Eu não tenho disciplina, eu não consigo, é muito difícil. Tem mais? É muito difícil. Minha cabeça não dá porque é muita coisa. Eu trabalho demais, eu faço muita coisa em casa. O que tem de barreiras atrapalhando os profissionais hoje, vamos colocar assim, é infinito, tá? Agora, para solucionar, tem poucas coisas, só que as pessoas não utilizam as poucas coisas. As pessoas reclamam mais do que agem. Por exemplo, é difícil, eu não vou aprender. Quando a gente fala isso, a gente está sendo negativo, não é isso? Eu estou sendo negativo com isso. Mas quem falou que você não consegue aprender? A gente pensa dessa forma. Quem foi que falou? Se a gente pensasse, se a gente se perguntasse isso, mas quem é que está falando para mim que eu não consigo aprender, que eu não consigo crescer, evoluir? Se a gente for no espelho, a gente vê quem é a pessoa, o autor de quem está fazendo isso. Se a gente for analisar, é a gente mesmo que está dizendo isso, né? Então, quando você quer aprender alguma coisa, você pode porque você consegue. Então vai subindo as escadas e chegando ao topo, principalmente em meio da responsabilidade social. Tem que ser responsável, tem que aprender perante as atitudes que a gente tem que fazer. Então, esse foi o assunto falando sobre responsabilidade social. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Deu para entender tudo certinho? O que é, por que utilizar a responsabilidade social? E é um tema que a gente pode ter certeza, a gente vai levar isso no dia a dia, na nossa convivência com outras pessoas. Ser educado também está em responsabilidade social, você respeitar a sociedade. Não é só o lixo em si, mas o respeito com as empresas também, com as pessoas. Responsabilidade social, ser responsável perante a sociedade.